Tá, podemos começar. Boa noite, então, a todos e todas. Gostaria de agradecer à comissão pelo convite, parabenizá-los também pelo evento. Prometo que não será pensando, né, que seria então a última conferência, um evento em vários dias, então vocês já devem estar um pouco cansados, então prometo que não será muito denso, né, conceitualmente, mas eu pretendo pelo menos passar uma perspectiva, né, com respeito a como a gente pensar o próprio planeta Terra. Essa será a minha ideia, que talvez possa motivar a gente ter um outro tipo de atitude em relação ao planeta Terra. Pensei também, enfim, um tema que é um tema justamente, então, filosofia e crises climáticas, um tema bastante presente e urgente para nós, né? Diferentemente de uma tradição que às vezes a gente vê na filosofia, de achar que ela é inútil, eu penso que na filosofia, ao contrário, ela é muito útil, e acho que uma das maneiras da gente mostrar isso é justamente, né, trazendo ela para algumas questões do dia a dia. Quando a gente pensa em filosofia, o que ela pode fazer em relação à crise climática, tem várias coisas que a filosofia pode fazer, a partir de diferentes disciplinas, e alguns de vocês até podem estar esperando que eu fosse falar sobre negacionismo climático, mas eu não vou falar, né, sobre negacionismo climático. Eu falei sobre isso no domingo, no evento da Unpof, a partir então da epistemologia, da filosofia da ciência. Então, essa é uma maneira, né, como que a gente enfrenta esse fenômeno, e que a epistemologia e a filosofia da ciência pode fazer. A ética, certamente, também, né, como a Manuela estava mostrando na fala dela também, tem muita coisa a fazer, né, nessa área. E eu vou falar um pouquinho, então, na verdade, a partir da filosofia da natureza, da filosofia da vida, né? Que imagens que a gente pode trazer acerca do planeta que talvez possa modificar o tipo de relação que a gente tem com o planeta. Então eu vou falar um pouquinho daquilo que eu estou chamando ali de uma cegueira terrestre. Alguns dos meus alunos já devem estar imaginando, né, em alusão àquilo que é na literatura chamado de cegueira vegetal. Estou sugerindo também que há uma espécie de cegueira terrestre, né? A gente não vê a Terra como um organismo vivo, né? E talvez a gente deveria ver a Terra como um organismo vivo. Vou falar de Gaia, exatamente a tese do Lovelock e da Lynn Margulis, e defender, sustentar, né, que com uma perspectiva da vida adequada, a gente pode defender a hipótese da Gaia, e é uma hipótese que, de fato, nos permite ter um outro tipo de atitude, né, em relação ao próprio planeta. Então, para motivar um pouquinho, eu vou falar rapidamente da cegueira vegetal, só para ilustrar para vocês o que exatamente, né, estou pensando quando falo também de uma cegueira terrestre, né? Então, a ideia é de que a gente precisa mudar mesmo os conceitos mais básicos, por meio dos quais a gente pensa, né, algumas entidades. Então, na literatura acerca da inteligência das plantas, que é uma literatura crescente nos últimos 20 anos, muitos autores têm chamado a atenção para a ideia desse conceito, que é a ideia de uma cegueira vegetal. A gente é cego para poder ver uma série de fenômenos que claramente talvez nos mostrasse que as plantas têm muito mais semelhança com os animais do que a gente pensa à primeira vista. E, portanto, por exemplo, teria também marcas de inteligência e assim por diante. Então, Paco Calvo, por exemplo, que é um dos autores que trabalha nessa área, ele vai sustentar que plantas percebem. Por exemplo, ele vai utilizar uma teoria, que é a psicologia ecológica, para poder mostrar que trepadeiras, por exemplo, elas percebem exatamente onde tem um suporte, a partir do qual, então, elas vão começar a fazer o seu movimento de circunutação, então vão fazer a sua trepação, né, basicamente. Mas a ideia é que você tem como, de fato, utilizar uma série de conceitos que normalmente, por exemplo, são utilizados para lidar com animais, conceito de percepção, conceito de captura de informação. Você pode utilizar esses mesmos conceitos para poder entender o comportamento, por exemplo, das plantas também. Uma vez que se faz esse movimento, né, muito da cegueira que a gente tinha com relação aos vegetais, ele desaparece.
Uma outra coisa que acontece também é que a gente tem dificuldade de ver, né, o movimento das plantas e assim por diante. Tem até esse conceito, né, as plantas é aquilo que não se move. Bom, bobagem, né? Enfim, as plantas estão o tempo todo se movendo em direção da luz solar. O crescimento de raiz é, por exemplo, uma maneira pela qual as plantas estão se movimentando para capturar o quê? Recursos, água, alimentos, assim por diante. Então, nesse sentido, o movimento das plantas é bastante sofisticado. Mas uma das dificuldades pelas quais a gente não vê o movimento das plantas é porque ele se dá numa escala temporal que não é talhada, né, para a nossa percepção. Então a gente precisa utilizar outros métodos, por exemplo, como esse. Não vai funcionar, não sei porquê. Lá no fundo vocês estão vendo, né? Enfim, vocês pegam... Aumenta a tela de Acho que ele não vai conseguir. Não, é porque está direto no computador do professor. Mas ali é simplesmente o movimento de uma trepadeira, ela está fazendo um giro e logo logo ela vai se lançar numa das pilastras que estão ali e vai fazer o seu movimento de circunutação. Mas basicamente esses vídeos, né, você reduz a escala temporal de algo que acontece em 1 ano, 2 anos, e algo que acontece em 17 segundos, porque aí você consegue ter, então, em uma escala mais apropriada para a nossa percepção, ver os movimentos que essa planta está fazendo. Então, um problema que emperra, né, digamos assim, a nossa percepção da inteligência das plantas é justamente essa diferença de escala temporal, né? O movimento das plantas acontece numa escala temporal muito diferente dos movimentos para os quais nós estamos, né, sintonizados no dia a dia. Pensando nisso também, muitos autores têm chamado a atenção também na hora de, digamos, tentar passar as informações também que são relevantes acerca de questões que dizem respeito ao aquecimento global. A gente tem que estar também atento a essas questões sobre como funciona a nossa percepção, como funciona a nossa mente, assim por diante, até para conseguir, enfim, passar de uma maneira mais adequada informações que são relevantes, por exemplo, sobre aquecimento global. Então, tem alguns autores que chamam a atenção para essas representações, que são representações de fatos que já são conhecidos, enfim, de que o planeta está aquecendo. Aquela de cima é a mais usual, você mostra um gráfico mostrando que desde os períodos pré-industriais até agora, você tem aí um aumento aí de quase 1 grau na temperatura média, só que é um gráfico estático que não mostra exatamente a dinâmica de aumento da temperatura ao longo do tempo. A de baixo já é uma representação dinâmica, que você vai vendo crescendo ao longo do tempo essa temperatura, e mais do que isso, ela tira proveito de um fenômeno que é muito saliente para nós no dia a dia, que é aquilo que se chama do efeito Lume, que é o efeito de quando alguma coisa está se aproximando na sua direção e vai entrar em choque contigo. E basicamente ali quando você vai vendo a temperatura crescendo ano a ano, dá a impressão de que tem algo, né, que vai chocar em direção a você, trazendo, digamos assim, uma certa atenção sobre o que está acontecendo em termos de mudança de temperatura ao longo do tempo e o tipo de impacto que isso vai ter um impacto em você. Aqui é simplesmente a ideia de que, veja, o modo como a gente representa a mesma informação pode ter efetivamente diferença no modo como a gente vai chamar a atenção das pessoas para determinados fenômenos. E a minha ideia, é claro, é o modo como a gente pensa também o planeta Terra, certamente vai ter algum impacto sobre como a gente se relaciona e lida com o planeta Terra. Claro que é uma hipótese especulativa, embora ela seja uma hipótese especulativa que surgiu nos anos 70, vou falar um pouquinho sobre o histórico, é uma hipótese que nos últimos 20 anos tem ganhado cada vez mais credibilidade nas geociências, na biologia. Então, o volume de dados que se tem em favor de algumas coisas que o Lovelock e a Lynn Margulis falam, é algo que a gente tem que levar certamente em consideração, mas é uma hipótese ainda relativamente especulativa e que tira, claro, proveito também de discussões que vêm da filosofia acerca da natureza da vida. O que é a hipótese da Gaia? A hipótese da Gaia, basicamente, inicialmente, como o Lovelock e a Lynn Margulis colocam, o Lovelock, para quem não sabe, ele é, na verdade, um químico que trabalha com a atmosfera, e a Lynn Margulis, que se associou a ele em seguida, ela é uma bióloga, né? E
que deu, inclusive, muito respaldo, né, na verdade, nas exposições, que faltavam nas exposições originais do Lovelock, no que diz respeito, né, ao comportamento das espécies, e como que tudo isso poderia ser visto, de fato, numa instância daquilo que ele está chamando ali de Gaia. Mas, basicamente, a ideia central é dizer que o conjunto dos seres vivos que compõem a Terra, eles controlam uma série de... Eles controlam, né, os seres vivos que compõem a Terra, que seria a biota, eles controlam uma série de processos que são necessários para manter a própria condição, as condições adequadas para a vida dos seres vivos. Então a gente precisa, por exemplo, de temperatura adequada, né? Os seres vivos, em geral, não vão sobreviver 100, 200, 300 graus Celsius e assim por diante. Então os seres vivos, em grande medida, eles são responsáveis para o fato de que o planeta Terra se mantém, por exemplo, em média, a temperatura média da Terra é 15 graus Celsius. Se a gente for olhar nos 4 bilhões de anos, ficou ele flutuando entre 10 e 20, né? Depois que surge a vida, né? Então a ideia deles é que não só temperatura, mas também a composição da nossa atmosfera. Isso é a tese inicial. Depois isso vai progredindo conforme vai avançando o conhecimento científico e eles vão vendo que, olha, na verdade, basicamente, a maior parte dos processos naturais são controlados pela biota, né? Inclusive a produção de elementos químicos, a própria crosta terrestre, em grande medida, ela é fruto da atividade de micro-organismos. Eu vou falar isso logo adiante. Mas então a ideia central deles é dizer que a vida, na verdade, ela não, como eu coloquei ali, ela não acontece na Terra, é algo que acontece com a Terra. Porque se a gente for pensar o que a Terra é hoje, ela é o resultado de milhares e milhares de anos de seres vivos fazendo modificações sobre a Terra, né? Então não dá para a gente pensar a Terra simplesmente como algo que sempre esteve aí do jeito como a gente a encontra hoje, né? Como se os seres vivos basicamente tivessem, né, que se adaptar a uma cena que é completamente já dada, predada de uma determinada maneira. Muito pelo contrário, todos os seres vivos estão o tempo todo modificando, né, a Terra, e em conjunto eles modificam a Terra para manter as condições viáveis, né, para a sua sobrevivência. Inicialmente, o Lovelock chegou a essa ideia, na verdade, e aqui é interessante a gente ver esse histórico, no projeto da NASA. O projeto da NASA lá nos anos 70 para poder enviar satélites, enfim, lá para Marte e ver se tinha vida em Marte. E o Lovelock, ele começou a estudar a composição da atmosfera de vários planetas, que na época já era bem fácil de detectar, através da luminosidade refletida por esses planetas, qual que é o tipo de composição dessa atmosfera. E aí ele detecta, bom, uma coisa muito gritante na diferença entre a atmosfera de Vênus, Marte e Terra. Vênus e Marte têm a atmosfera que a gente diria, cujos gases que compõem essa atmosfera já estão em equilíbrio térmico. Ao contrário da Terra, os gases que compõem a Terra, né, oxigênio, nitrogênio, metano, assim por diante, não estão em equilíbrio térmico. O que significa isso? Se eu pegar, por exemplo, uma amostra da atmosfera, enfim, de Marte, e aquecer, nada vai acontecer. Vai continuar a mesma quantidade de gás ali. Eles não vão entrar em reações mais uns com os outros. Agora, se eu pego uma amostra da nossa atmosfera, onde vai estar lá oxigênio, nitrogênio, metano e assim por diante, eles vão reagir uns com os outros. Então, eles não estão em equilíbrio térmico. Só que a quantidade de nitrogênio, oxigênio, metano e assim por diante, CO2, assim por diante no planeta Terra, continua constante ao longo de milhares de anos. Bom, mas como que isso é possível? Ele vai dizer, a melhor explicação, que é o que ele está oferecendo nesse período, é que os seres vivos é que mantêm essa composição, né, continuamente da nossa atmosfera. Eles são responsáveis, né, por continuamente estar introduzindo oxigênio, nitrogênio e várias outras substâncias, né, que compõem a nossa atmosfera.
Ele foi muito criticado, o Lovelock, nesse momento ainda inicial, porque a muitos biólogos na época ficou parecendo como se ele estivesse dizendo que esse superorganismo, né, que ele está chamando aqui de Gaia, que seria o conjunto então dos seres vivos como um todo, ele estaria tendo planos, né, planejamento, tendo, né, uma espécie de previsão, né? Bom, a gente precisa ter 20% de oxigênio na atmosfera em relação aos demais gases, assim por diante. Isso, obviamente, soa muito estranho. O Lovelock falou, não é exatamente essa posição que eu estou sustentando. E ele resolveu também trazer uma espécie de mini modelo, né, um modelo computacional também, para poder mostrar como que, de fato, uma série de micro-organismos atuando poderia manter, por exemplo, o controle da superfície da Terra, manter também, enfim, esses diferentes gases nessas composições que a gente encontra na Terra. E aí que vem, então, o mundo da margarida, que é um modelo computacional que, de fato, foi forjado não só pelo Lovelock, mas por um matemático que trabalhou junto com ele. E aqui é um modelo muito simplificado mesmo, mas porque ele só está querendo mostrar como que a atuação de micro-organismos poderia fazer algo como, por exemplo, controlar a temperatura do planeta, sem precisar pressupor nenhuma espécie de uma agência, enfim, que está ali intencionalmente, né, controlando essa temperatura. Então, o mundo das margaridas é um mundo bastante simplificado. Você vai ter dois tipos de margaridas, as margaridas pretas e as margaridas brancas. As margaridas pretas, elas consomem a luz solar e acabam se esquentando um pouco. As margaridas brancas, elas refletem a luz solar. Tem outras coisas também, outras suposições, né, que ele faz nesse mundo. As margaridas, elas vão florescer, vão se multiplicar, vão se proliferar entre 5 graus e mais ou menos 35 graus. Abaixo disso e acima disso, elas não vão se espalhar, elas saem, assim, o limite das condições de viabilidade das margaridas seria entre 5 e 35 graus. E aí, bom, ele faz essa modelagem e começa, então, simplesmente supondo, vamos supor lá que o planeta, a temperatura média está a 10 graus, isso é favorável para um planeta ainda um pouco frio, ou seja, 5, 6 graus, é um planeta ainda um pouco frio, ele é favorável para as margaridas pretas, que vão acabar se proliferando muito mais do que as brancas. Por que isso acontece? Porque na região onde tem as margaridas pretas, vai ter incidência solar, como elas aquecem, localmente vai estar mais quente. Então, embora a média seja, por exemplo, 5 graus, localmente está ali 10, 15 graus. Isso é mais próximo do que a outra suposição que ele fez de que a temperatura ótima para a proliferação das duas margaridas é 20 graus. Então, as margaridas pretas vão proliferar muito mais do que as margaridas brancas. Então, vai se espalhar ao longo do planeta como um todo, mais margaridas pretas. Até chegar a um ponto em que a temperatura média do planeta começa a aquecer. Então, passa, porque está recebendo essa energia do Sol e as margaridas pretas, elas consomem essa energia aquecendo, né, o solo. Quando começa a chegar, por exemplo, a 30 graus, localmente, onde há um excesso de margaridas pretas, pode ser que ali esteja 40 graus, já passando, então, do ponto de viabilidade. É o momento, então, que as margaridas brancas, elas têm mais condições de sobreviver, então elas começam a ficar mais abundantes, fazendo com que a temperatura, então, ao longo do tempo caia. E com esse processo você vai ter, então, um equilíbrio da temperatura do planeta simplesmente pela atuação não planejada, né, enfim, desses organismos. Esse é um modelo computacional simplesmente para poder ilustrar, né, como que algo como a temperatura de um planeta pode ser controlado pela agência coordenada não no sentido, enfim, que estamos entrando aqui num planejamento, mas coordenada entre uma série de organismos, né.
Bom, mas não para por aí, a gente tem também um volume bastante substantivo, depois, então, nesse período inicial dos anos 70, entrando nos anos 80, as geociências, enfim, a biologia e assim por diante, um volume muito grande de informação também sobre a história da Terra, que vai corroborando em grande medida o ponto que foi colocado lá pelo Lovelock e pela Lynn Margulis, de que, de fato, muitos processos que a gente encontra atualmente parecem ter sido efetivamente sido resultado da atuação dos seres vivos que compõem a biota. Então, por exemplo, o nosso planeta ter oxigênio é algo que, enfim, salta às vistas, né? Você não tem em Marte, você não tem em Vênus. A expectativa é de que a maior parte da nossa atmosfera fosse de CO2, mas na verdade tem oxigênio. E foi criado há 200 bilhões de anos atrás pelo comportamento de micro-organismos, né? E que se mantém até hoje, agora, claro, também fotossíntese de plantas e assim por diante. Mas é algo que se mantém relativamente estável. E note também que nem muito baixo, nem muito acima, né? Oxigênio é necessário para todos os animais do metazoa, enfim, mamíferos, répteis e assim por diante, eles não vão viver sem oxigênio. Mas também não pode ter muito oxigênio, né? Se tivesse, sei lá, 30%, 40% de oxigênio na nossa atmosfera, a gente teria queimadas, enfim, indiscriminadas. Veja que até esse controle também é feito. Mais do que isso, né, pesquisas mais recentes em Minas, tá? Você tem na África do Sul, em vários lugares, Minas que vão até quase 3, 4 quilômetros de profundidade na crosta terrestre. E você encontra lá bactérias. E tem uma série muito diversa de bactérias que vive justamente de consumir, seja radioatividade, ou seja, minerais, enfim, que estão em rochas e assim por diante. Um conhecimento que se tem hoje é que boa parte da nossa crosta terrestre, em grande medida, foi também o resultado da atividade desses micro-organismos ao longo, né, enfim, de milhares e milhares de anos, né? Então, até coisas como minas, enfim, de ouro, ferro e outras coisas assim, em grande medida é resultado do comportamento desses micro-organismos. Isso é interessante, que a gente acha que o antropoceno chegou porque justamente os seres humanos são aqueles que fazem, né, as maiores perturbações no planeta Terra, mas micro-organismos como bactérias e vários outros, enfim, estão aí fazendo, né, mudanças em larga escala há muito mais tempo. Mas eu já vou falar do antropoceno logo mais, que as coisas que eu estou dizendo aqui vai repercutir também nessa discussão. Para quem quiser, tem esse livro, Becoming Earth, que foi lançado esse ano. Esse, na verdade, é mais um livro de divulgação científica, de 2024, onde ele conta, né, esse autor, ele se debruça sobre toda essa literatura dos últimos 30, 40 anos e tenta, né, contar a história da formação da Terra e mostra de fato como que, de acordo com essa literatura, a maior boa parte dos processos que a gente encontra na Terra, eles são resultados da atuação da biota. E tem também, enfim, coisas mais técnicas, como esse Global Change in the Earth System, que na verdade é uma compilação feita pelas geociências também, nessa direção que eu tenho chamado a atenção aqui. Se a gente olha para a história da Terra também, é uma bênção, né, também que nós vivemos no Holoceno. O Holoceno seria os últimos 12 mil anos. Se a gente olha, aquele gráfico ali mostra a oscilação de temperatura média da Terra. A temperatura média da Terra tem se mantido nos últimos 12 mil anos bastante estável, gravitando em torno de 15 graus. Antes disso, a variação era muito grande. Vocês podem ver ali as glaciações, né, de que a gente tanto fala e assim por diante, né? Vocês devem lembrar isso lá nas escolas e tudo. São oscilações gigantescas e coincide, né? O período em que se desenvolve a agricultura coincide com o período do Holoceno. Talvez seja muito difícil imaginar, hominídeos já estão aí há mais tempo do que 10 mil anos, né? A agricultura se desenvolvendo nos períodos em que
a temperatura poderia, né, de uma glaciação, sair de uma glaciação com um período mais quente, que acontecia inclusive em épocas de algumas décadas. 3 ou 4 décadas era suficiente para você sair de uma glaciação para um período mais quente. O Holoceno ele marca um período de maior estabilidade, que é o momento em que a gente se encontra, que é o momento em que nós, seres humanos, as outras espécies, elas vão sobreviver, mas que nós, seres humanos, não deveríamos querer sair do Holoceno e passar para outras maneiras de ter equilíbrios, né, entre temperatura e vários outros processos globais. Em virtude dessa história, da formação da Terra pela biota, a detecção também desses padrões mais estáveis no que diz respeito à temperatura no período Holoceno, muitos autores têm também se dedicado a investigar também esses pontos de ruptura, né, que seria justamente esses equilíbrios que, se ultrapassados, a gente poderia, né, acabar com os padrões de comportamento da Terra que a gente tem encontrado agora, que vai acabar procurando outros pontos de equilíbrio, que podem ser não benéficos para a vida humana, muito embora, né, outras espécies, né, certamente poderão continuar sobrevivendo. Por que eu chamo atenção para isso? Muitas vezes, quando a gente está falando com outras pessoas e falando sobre aquecimento global, e a gente fala, aumentou um grau, né, enfim, em relação às temperaturas médias lá na era pré-industrial, a pessoa, mas 1 grau, 2 graus, qual que é o problema, né? Enfim, isso não parece ser algo tão dramático, né? Você pensa uma pessoa, enfim, que gosta de um bom verão, né? Vai achar, bom, vai ser ótimo, né? Em Porto Alegre, né, não suporto esses invernos, eu gosto. Mas tem muita gente, o nosso grande professor Paulo Faria, ele odeia, né, o inverno, gosta muito do calor. Então, alguém poderia pensar, né, tanto melhor então que esteja acontecendo o aquecimento global. As pessoas lá na Noruega, Finlândia, Suécia devem achar uma maravilha. Mas a gente não deve pensar o aumento, né, enfim, da temperatura simplesmente em termos absolutos. A comparação que a gente deve fazer quando a gente pensa, então, por exemplo, na temperatura média da Terra, a comparação é justamente com a temperatura do organismo humano. A gente precisa manter a nossa temperatura dentro de certos limiares para que os nossos processos continuem rodando ou funcionando. Do mesmo modo, para que diversos processos da biota como um todo continuem funcionando adequadamente, é necessário que se mantenha, né, dentro de certos parâmetros. Então, ter esse cuidado certamente é algo que deveríamos nos preocupar. E aí muitos desses autores têm tentado identificar, né, muitos desses pontos, né, de ruptura. Né? E tem diversos, né, enfim, que aparecem, né, enfim, vocês já devem estar cientes de muitos deles, como a quantidade de CO2, enfim, na atmosfera. Esse é um dos pontos de ruptura. Outros pontos de ruptura que talvez não são tão mencionados, a camada de ozônio também, vou falar até um pouquinho do histórico dela, porque o Lovelock está envolvido também, enfim, na descoberta, né, da diminuição da camada de ozônio, que agora está um pouco mais controlado, mas foi um problema bastante grave nos anos 70, nos anos 80. Mas tem outros também, como a quantidade, por exemplo, de fósforo e nitrogênio, isso não necessariamente a quantidade de nitrogênio na atmosfera, mas a quantidade de nitrogênio que está sendo colocada na Terra. Quem está pensando em agricultura. Fósforo, a quantidade de fósforo e nitrogênio que a gente coloca na Terra para a agricultura, essa agricultura industrializada. O problema desse nitrogênio é que boa parte, e desse fósforo, é que boa parte eles vão para o oceano. Indo para o oceano, eles destroem plâncton, que são responsáveis em grande medida pela fotossíntese. Então você vai lá de novo, você vai afetar um equilíbrio e vai afetar um outro, que é justamente a quantidade de CO2 na atmosfera. Né? Tem uma quantidade de nitrogênio e fósforo que você pode colocar na Terra, que a biota consegue dar conta de equacionar
anualmente, né, que seria justamente esses pontos de equilíbrio de 3 a 4 toneladas, no caso do fósforo, e de 40 a 60 no caso de nitrogênio. E no caso de nitrogênio a gente vê que realmente já passou há muito, né, a quantidade de nitrogênio que a biota consegue reciclar de uma maneira a manter as condições, né, da vida de modo adequado. E quase morremos, efetivamente, embora essa história não seja tão contada, né, quando a gente pensa nesses pontos de ruptura, acho que é importante a gente mencionar. Essa frase, enfim, esse não é da minha boca, na verdade são pessoas que trabalham na área. Quase morremos na situação da camada de ozônio. É interessante pensar, enfim, rever, na verdade, um pouco da história, né? O CFC, que seriam justamente os gases que vão efetivamente impactar, né, a camada de ozônio, eles aparecem na década de 30. E realmente eles foram revolucionários, né? Enfim, para problemas de refrigeração, você tinha refrigeradores que usavam gases tóxicos, explodiam e assim por diante. Com esse CFC que você conseguiu fazer geladeiras que não explodem, que são eficientes, assim por diante, ar-condicionado, aerosóis, assim por diante. Então, foi realmente uma tecnologia que pode revolucionar a nossa vida, a vida cotidiana. Só que só na década de 70 que você descobre efetivamente que esse CFC ele ainda está circulando na atmosfera. O Lovelock, por exemplo, é alguém que consegue identificar que você tem CFC ainda espalhado na Antártida, em qualquer lugar que você for do planeta você tinha CFC. O CFC, na verdade, ele só vai ser desintegrado quando ele entra na estratosfera e aí os raios ultravioletas destroem e aí libera cloro. O problema é o cloro. O cloro, como diz ali, ele consegue destruir um átomo de cloro, consegue destruir 100 mil moléculas de ozônio. Mais uma vez, o ozônio nos protege de câncer, mais uma vez, protege uma série de bactérias que fazem e outros micro-organismos que fazem fotossíntese. Sem ozônio, dificilmente a gente consegue também manter os níveis de oxigênio, baixar CO2, assim por diante. A vida, na verdade, ela se torna praticamente impossível, ou quase perto de impossível na Terra. Por que quase morremos? Um químico que também trabalha na área de química atmosférica, ele vai dizer, na mesma época que surgiu o CFC, a gente poderia ter um outro tipo de composto. A tecnologia estava ali disponível e facilmente poderia ter chegado a um outro composto que é baseado não em cloro, mas baseado em bromo. Bromo? Acho que é bromo. E esse é 100, 200, 300 vezes pior do que o cloro em termos de destruir a camada de ozônio. Então, a especulação que ele faz é que na década de 70, muito antes do Lovelock ter descoberto, por exemplo, que o CFC estava lá e assim por diante, que alguma coisa precisava ser feita, a camada de ozônio já teria toda sido dissipada. Então, muito facilmente a gente poderia ter chegado a esse outro composto químico, que teria os mesmos efeitos que o CFC, e mais alguns efeitos danosos, né, com respeito à manutenção desses pontos, né, de equilíbrios, né, para que a gente se mantenha longe, né, desses pontos de ruptura. Ele vai dizer que a gente tem muita sorte, né, de não ter rompido, né, algum desses pontos de ruptura. Então, uma das coisas que eu acho que chama a atenção quando a gente pensa, né, enfim, nessa perspectiva que é trazida pelo Lovelock, pela Lynn Margulis, de pensar a Terra, né, como um sistema auto-organizado que vai depender então de uma série de equilíbrios, é justamente pensar, né, o quão facilmente também muitos desses equilíbrios eles podem ser rompidos, né, o quão cuidadoso efetivamente nós precisamos ser para que a gente não rompa alguns desses equilíbrios. Acho que o fenômeno ali do ozônio é um alerta, né, bastante sintomático do que estar aí por vir. Agora a pergunta, né, o Lovelock ele faz a afirmação, né, a Gaia está viva, a Gaia é um sistema vivo. E a pergunta, bom, mas será que faz sentido a gente atribuir o conceito de vida, né, à Terra como um todo, a esse conjunto, né, de seres vivos que tem transformado, né, a Terra paulatinamente ao longo de milhares de anos? E aí a gente pode olhar, né, claro, eu vou olhar para as coisas que eu tenho estudado um pouco,
Então, a gente pode olhar para o enativismo, para o Maturana, para o Varela, que são pessoas que têm trabalhado com o conceito de vida. O próprio Lovelock, na verdade, quando ele está trabalhando, e a Lynn Margulis também, nos anos 70 e 80, eles estão trabalhando na mesma época em que o Varela e o Maturana estão trabalhando na biologia sobre o conceito de vida. Em algum momento eles se encontram e, de fato, o Lovelock e a Lynn Margulis passam a utilizar a noção de vida tal, né, como o Maturana e o Varela a entendem. E o que é vida, né, para o Maturana e Varela? Vida são sistemas, como eles dizem, que se autoproduzem, né, e se auto-individuam. A ideia de um sistema que se autoproduz é a ideia de um sistema em que os seus componentes eles são interdependentes. Então, uma célula eucarionte, por exemplo, ela está continuamente se autoproduzindo. Você tem lá a sua membrana, você tem lá as organelas, e o tempo todo ela está produzindo, refazendo, reparando essa membrana, reparando as organelas e assim por diante. Então, continuamente ela está se autoproduzindo, e na medida em que ela está se autoproduzindo, ela se distingue também do seu entorno, né? Então, esse conjunto de processos que são interdependentes compõe, né, um todo organizado. Esse todo organizado, ele é precário, no sentido em que cada uma das partes depende das demais para continuar existindo. Se eu tiro uma organela de uma célula eucarionte fora daquele todo, vai fenecer. Ela precisa justamente daquele meio, daquele pH adequado para continuar se mantendo. Do mesmo modo, a membrana também precisa das proteínas que estão sendo feitas por aquelas organelas para continuar sendo reparada e assim por diante. Então, todos os processos são interdependentes. A ideia que o próprio Varela, o Maturana, o Thompson, depois, que é um autor que vai seguir esses dois autores, vai se perguntar, bom, será que a gente pode expandir esse conceito que a gente está usando aqui para poder entender bactérias, né, enfim, esses seres microscópicos, para poder entender, enfim, seres pluricelulares? Sim, a gente pode entender o ser humano também como um conjunto de processos, né, que continuamente está se autoproduzindo. Claro que para se autoproduzir precisa de troca com o ambiente, mas a Terra também tem troca com o ambiente, do mesmo modo como uma bactéria, né, enfim, vai se alimentar de açúcar, a Terra se alimenta de luz, se alimenta do Sol e emite radiação. Então, ela tem um dejeto também, que seria justamente a radiação. Então, a analogia, ela se mantém, né, com o modo como a gente entende a vida, né. Então, esses autores, o Lovelock e a Lynn Margulis, eles abraçaram essa ideia, né, desses dois conceitos, e defenderam, sim, que a Terra como um todo poderia ser vista como um sistema vivo, conjunto, né, de seres vivos que compõem a biota. Eles continuamente estão mantendo os seus processos, as suas condições, né, que permitem com que eles continuem vivendo, do mesmo modo como uma bactéria e assim por diante, continuamente está mantendo os seus processos. Só que nessa discussão também sobre o que é a vida, né, ela avança, tem alguns autores, como o Di Paiolo e o Varela também, no final, mais adiante, vai dizer, acha que só a autoprodução e a autoindividuação, como foi colocado inicialmente, ela talvez não seja suficiente para a gente determinar o que é a vida. Então, essas duas características são necessárias, mas elas não são suficientes. A gente precisa de uma terceira característica, que é a característica que eles chamam de adaptabilidade, que é a ideia de que um organismo está monitorando os seus processos e está modulando os seus processos para manter-se dentro de condições de viabilidade. Então, isso que seria a condição de adaptação. No nosso caso, por exemplo, o nosso organismo o tempo todo está se monitorando e está disparando, né, uma série de processos para que se mantenha dentro de condições de viabilidade. Quando você está com febre, por exemplo, o que acontece? Você vai suar. Então, o seu próprio organismo vai disparar uma série de processos para poder manter o seu organismo dentro de condições de viabilidade. Quando você começa a fazer um exercício,
qualquer, o que vai acontecer? Você vai ter coração batendo mais rápido para ter oxigenação também mais rápida. Então isso também é uma maneira de ver como que o seu organismo está fazendo uma série de compensações para poder manter as suas células como um todo. Por que acontece? Você começa a fazer ginástica, você vai gastar mais oxigênio. Então você precisa que mais oxigênio esteja chegando numa taxa mais rápida nos seus diversos músculos e assim por diante. Então essa é mais uma maneira de ver como que adaptativamente o organismo ele está mantendo-se dentro de condições de viabilidade. E aí a pergunta, claro, que a gente pode fazer é se a Terra pode ser vista, né, efetivamente como tendo essa característica da adaptabilidade. Acho que essa é uma pergunta em aberto. Na verdade, a gente precisa conhecer mais sobre esses processos do como a biota tem mantido as suas condições ótimas para a sobrevivência das diversas espécies, para a gente poder ver se de fato um comportamento mais sofisticado como esse de adaptabilidade efetivamente está sendo, né, manifestado pela biota como um todo. Uma bactéria, por exemplo, ela vai em direção aonde tem mais açúcar, ela evita as regiões onde tem pouco açúcar, então ela tem um comportamento que a gente diria que já faz uma distinção entre aquilo que é favorável e não é favorável, aquilo que é bom, aquilo que não é bom para a sua organização. A bactéria já faz essa distinção e é por isso que a gente diz que o mundo de significado surge, né, nos encontros que a bactéria tem com o seu entorno, porque ela já vai adaptando os seus movimentos em função daquilo que é mais adequado para a manutenção dos seus processos. A questão é se a gente pode ver a biota como um todo fazendo algo, né, semelhante a isso que uma bactéria faz. Para isso, de fato, a gente precisa esperar um pouco mais todas essas disciplinas, que aqui na verdade é um fenômeno interdisciplinar envolvendo aí sim filosofia, com filosofia da vida, mas também geologia, biologia, ciências do clima em geral e assim por diante. Então isso eu diria que ainda precisa esperar um pouco mais. Assim como para a segunda questão que eu coloco ali, bom, será que a Gaia sente? Né? Bom, se ela tem as três características da vida, se ela se autoproduz, se autoindividua e ela tem a adaptatividade, ela tem cognição. Isso, sem dúvida, ela tem. Isso é o que Thompson Varela, a bactéria tem cognição, que a bactéria, justamente, ao fazer essa distinção entre o que é mais produtivo ou menos benéfico, ou mais ou menos benéfico para a manutenção dos seus processos, ela já está fazendo uma espécie de cognição mínima. Não é proposicional, não é representacional, mas ela já está separando o mundo em termos daquilo que é benéfico para a sua organização e daquilo que não é benéfico para a sua organização. Isso é uma forma mais básica de cognição. Se a Gaia fizesse isso, se ela tivesse as três condições, ela já teria efetivamente também a capacidade de realizar cognições. Isso sem sombra de dúvida. Tá, obrigado, já estou terminando. Mas a próxima pergunta, será que sempre que temos cognição temos também aquilo que a gente chama de senciência? Bom, aí é uma pergunta ainda mais complicada e mais difícil, sobre a qual ainda muitos, filosofia da mente inteira, né, se debate para entender exatamente o que é senciência, o que é consciência, assim por diante. Não precisamos chegar a tanto, não precisamos chegar na defesa de que a Gaia sente alguma coisa para que a gente possa ter as preocupações e a atitude que a gente precisa ter perante o planeta Terra, perante a Gaia, né? Isso que eu diria. Na verdade, a gente não precisa nem sustentar que ela é viva. Basta que ela seja, como a gente já tem boas evidências para poder pensar, um sistema que se autoproduz e que se autodistingue, né? A biota como um todo está continuamente se autoproduzindo, mantendo as condições de viabilidade da própria vida. Isso já é suficiente para que a gente tenha um outro tipo de atitude com respeito aos diversos ecossistemas, à diversidade de espécies e assim por diante. Né? Já é suficiente para que a gente realmente queira não sair do Holoceno e preservar, né, todos esses equilíbrios que têm mantido possível a vida humana, né, tal como nós a conhecemos. Claro que se a gente chega e pode defender que a Gaia como um todo é viva,
né? Mais atitudes, né, enfim, de consideração a gente tem que ter em relação, ou pelo menos pode ser defendido, né, em relação à Gaia. Mas pelo menos aqui a gente pode dizer o seguinte: há diferentes graus de agencialidade. Quando a gente, um ser vivo, tem um grau de agencialidade certamente superior a um sistema que simplesmente se autorreproduz, mas não tem a tal da adaptatividade, né? Não está monitorando seus processos e regulando, né, eles para mantê-los em situações ótimas. Mas ainda assim você tem a capacidade de estar continuamente se autoproduzindo, né? O que a Gaia, a biota, né, ela tem feito. Isso é suficiente para que a gente se preocupe. Eu disse que ia falar um pouquinho sobre o antropoceno, né? De fato, isso é o que tem chamado a atenção. Tem essa grande discussão, né? Será que os geólogos não entraram ainda em nenhum acordo, né? Então, enquanto uma marca, né, de uma nova era, o antropoceno ainda não foi definido efetivamente, né, pelos geólogos, que seriam a categoria, né, que vai basicamente fazer essa definição. Mas muitos autores têm utilizado, né, enfim, tem uma autora, a Donna Haraway, que eu gosto, que chama a atenção. A gente talvez não deva pensar de fato o antropoceno como uma era, mas como um momento, né? Marca um momento. E marca de fato um momento em que a gente está colocando em risco, né, justamente as condições que permitem, né, a nossa sobrevivência. Veja que, dado o que foi dito também aqui, fica claro que Gaia vai continuar. O que está em questão é se os seres humanos vão continuar. A gente é que está colocando em risco a nossa própria sobrevivência quando a gente modifica, né, o planeta a tal ponto de colocar em xeque vários dos equilíbrios mais recentes que a biota conquistou. Mas a biota vai conquistar outros equilíbrios, assim como no passado ela conquistou vários outros equilíbrios. Então, por isso que nessa última frase ali de efeito, né, não faça guerra com Gaia, que você vai perder. A Gaia vai continuar. A gente é que tem que mudar a perspectiva que a gente tem em relação a ela, pensar ela talvez de fato em termos de um sistema auto-organizado nos permite efetivamente ter uma dimensão mais clara dos riscos que nós estamos correndo. Os riscos são bem graves. Não precisa de tantos dados, enfim, numéricos, para a gente ver como que efetivamente passar por um daqueles pontos de ruptura, como a gente já passou durante um período com o caso do ozônio, pode nos levar para uma situação muitas vezes sem volta, né? Em curto espaço de tempo. Isso é algo que eu não mencionei, né? Quando a gente sai de uma dessas situações de equilíbrio, você tem uma mudança que é muito abrupta, né, que pode levar a uma degeneração do sistema auto-organizado, ou pode ser encontrar um outro ponto de equilíbrio. Esse outro ponto de equilíbrio pode ser um ponto em que seres humanos não floresçam, né? Mas outras espécies certamente vão continuar florescendo, as bactérias vão continuar aí durante muito tempo, sem a menor sombra de dúvida. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Não, tem mais algumas inspirações, eu não poderia esquecer dessas inspirações. Na verdade, elas são as mais importantes. Converso um pouquinho com a primeira fala da professora Magali. Essas inspirações aqui eu espero que cada um de vocês possam levar. Então, a primeira, do Ailton Krenak, eu vou ler todas. Ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta. E acredito que podem nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta, junto com você, não só os seres humanos, ou faz guerra contra a vida na Terra. E temos o Lovelock também. Na Gaia, somos apenas uma mais espécie. Não somos nem os donos, nem os administradores desse planeta. Nosso futuro depende muito mais da relação certa com Gaia do que com o drama sem fim do interesse humano. E a Donna Haraway, que eu citei há pouco antes,
uma maneira de viver e morrer bem, como seres mortais, como ela não fala do antropoceno, ela quer falar de uma outra era, eu não sei exatamente como se pronuncia isso. Cthulhu. Como? Cthulhu. Mortais no Cthulhu é unir forças para reconstruir refúgios, para tornar possível uma parcial e robusta recuperação e recomposição biológica, cultural, política, tecnológica, que deve incluir o luto por perdas irreversíveis. As dezenas e dezenas e milhares de espécies que nós já devastamos e tiramos do convívio da biota. Bom, é isso, né? Espero que sirva de inspiração para vocês. A gente vai fazer uma rodada de perguntas de 10 minutos agora. Já passou de tempo, mas 10 minutos, tá bom. Quem quiser falar, tá. Henrique, Nara, por favor, Henrique. Eu queria perguntar quais seriam as implicações da Gaia para a identidade de cada um dos organismos, porque dá para pensar também, em geral a gente pensa cada organismo em termos de DNA, né? Então tem também esse debate de se a nossa biota que tem dentro do nosso corpo, ou da nossa pele, ela conta como parte do indivíduo, ou se ela é uma coisa diferente, ou se deve ser os dois ao mesmo tempo, e como é que a gente trataria isso em relação à Gaia em si? Bom, uma das coisas que decorre justamente da definição do Varela, do Thompson, do Maturana da vida, é que o DNA de fato não é crucial para a gente dizer o que é vivo e o que não é. Na verdade, quando eles entram nessa discussão sobre o que é vida, uma das vertentes que eles estão questionando é justamente essa de tentar identificar, bom, tem vida, aquilo tem DNA. Então, não necessariamente precisa ter DNA. O que é crucial para a vida é que sejam sistemas que se autoproduzem e se auto-individuam. Né? DNA é uma das maneiras pelas quais diversos organismos vão conseguir fazer isso. Né? Mas se tem outras maneiras que não envolvam DNA, né, isso está aberto, dada a definição. Sobre a pergunta sobre a identidade individual, bom, o ponto é que esse conceito ele pode ser aplicado em diferentes escalas e para diferentes sistemas. Então, eu, enquanto ser humano, eu já sou, na verdade, uma simbiose, porque eu já tenho no meu intestino aqui uma série de micro-organismos que fazem parte desse organismo aqui como um todo. Tal como ele é individuado, no sentido em que os processos que me compõem e que são mantidos ao longo do tempo, envolvem esses micro-organismos que fazem parte do meu intestino. De modo que se eu tirar eles, eu vou ter vários problemas e posso até vir a morrer, enfim, dependendo do modo como são todos os micro-organismos que estão dentro de mim sejam extirpados. Então eles fazem parte de mim, dado um certo recorte. Ao mesmo tempo, eu posso pegar cada um desses micróbios que fazem parte do meu intestino, e claro que também pode ser aplicado o conceito de vida para eles. Então não há nenhum impedimento. Enfim, você aplicar para um micro-organismo individualmente e aplicar para uma série de micro-organismos que estão compondo conjuntamente, do mesmo modo como as partes, enfim, lá da bactéria eucarionte, estão formando um sistema que se autoproduz e se auto-individua ao longo do tempo, um conjunto de micro-organismos. Bactérias, na verdade, em geral, elas vivem em colônias, em geral elas não vão viver isoladamente, a regra mais comum é que elas vivem em colônias. Você pode aplicar também, então, enfim, para uma série de organismos. Então, o fato da Gaia ser composto por todos nós não vai excluir o fato de que também, sobre um recorte, cada um de nós também é uma individualidade. E, na verdade, eu sou uma individualidade, porque eu sou composto, enfim, por uma série de elementos que estão continuamente se autoproduzindo e se auto-individuando. Mas essa individualidade que me constitui, ela é feita também por outros indivíduos, né? Porque todos nós somos, em grande medida, né, boa parte dos seres são, na verdade, simbioses. Né? Esse é o ponto onde a Lynn Margulis ela entra, né? Que na verdade ela foi uma bióloga e a grande tese dela era justamente que se a gente for tentar entender de fato a diversidade da espécie, a gente tem que entender ela pela lógica da simbiose. A simbiose ela propicia condições para o surgimento, né, enfim, de novas espécies. E Nara?
Viviana da Eros, muito legal. A minha pergunta vai, bom, na real são duas. Uma vai mais em direção da ética mesmo, e a outra é ainda sobre essa questão da vida, né, e nos seus diversos níveis, assim, né? Porque é isso que a gente está falando, né? Sim. Que a gente está falando de o modo como os diversos, sei lá, organismos vivos, eles, ao mesmo tempo, eles têm um resultado no outro organismo, se for caso de chamar, no outro organismo vivo, né? E o modo como eles vão modulando a sua ação, a sua atuação, de acordo com um equilíbrio, né, superior, assim, desse outro organismo. Quer dizer, na verdade, se a gente pensa nas margaridas, as margaridas, elas estão reagindo num nível até, assim, de cognição limitado, né? Mas isso resulta, no fim das contas, numa sobrevivência e, como você mostrou, numa espécie de equilíbrio, né? Do organismo como um todo. Tá, vamos chamar de organismo. O grande organismo. Tá. Mas então, na verdade, assim, do ponto de vista limitado das margaridas, assim, elas não têm, para a sua atuação, elas não têm, de fato, uma necessidade de pensar o todo. É como se, afinal de contas, o todo se regulasse. Aí, Sim. então, tá, isso é uma pouca observação a respeito dessa relação, né, todo e as suas partes, né, orgânicas. Não há um imperador, né, o todo não é um imperador sobre as partes. As partes, de alguma forma, elas vão fazer a sua coisa. Só que elas vão fazer isso até o ponto que, de alguma forma, o grande organismo se mantém em equilíbrio. Tá. Aí a segunda observação é a ética, porque nós somos os organismos que têm uma cognição que permite, por exemplo, fazer o modelo das margaridas. Né? E, no entanto, nós também somos organismos que agem como as margaridas de uma forma muito limitada. Né? A ponto de, sei lá, de produzir o CFC, porque, bom, isso dá resolve um problemão, né? Mas só que esse problemão, então, assim, ele ao mesmo tempo a gente tem uma cognição que permite pensar o todo e ao mesmo tempo é meio cega como é tão cega como as margaridas lá fazendo a sua coisinha, né? Então a gente opera na sua coisinha ainda, né? É como se a nossa finalidade fosse fazer a nossa coisinha, que é sobreviver, né? Então a questão ética seria assim, olha, na verdade, e aí eu meio que trago Aristóteles aqui, né? Tem um modelo de boa ação que é a ação na justa medida, sabe como é? Que ela leva em consideração vários elementos para determinar o que é o correto a fazer. E na verdade parece que a nossa falha ética tem sido não considerar como elemento uma arquitetônica mais ampla, né? Só que aí, bom, claro, também a gente talvez não tivesse tanta noção, não sei, a gente não tinha tanta noção, eu sei uma espécie de cegueira conveniente, assim, né? A de não modular, afinal de contas, modular o nosso comportamento, o bom comportamento ético, de uma forma muito limitada. Né? Bom, no máximo a gente vai até a nossa cidade, olha, máximo até o nosso continente, que máximo a gente está pensando ali como a Ben Habib sobre como é que a gente dialoga com outras culturas. Né? Mas a gente não está, de fato, fazendo uma ética que modula o nosso comportamento com relação a Gaia, né? Ao organismo todo. Tá, então só para dizer isso, assim, que eu acho que era uma observação, mas quer dizer, na real eu acho que a gente tem mecanismos éticos para pensar, na verdade, o todo, a nossa atuação no todo, só que, enfim, a gente tem essa dificuldade, que é uma dificuldade de um pensamento ao mesmo tempo, quer dizer, a gente tem como pensar, mas a gente tem essa limitação da margarida, assim, que está se produzindo né, com finalidades muito restritas. Perfeito, Nário. Sobre o seu primeiro comentário, o que normalmente se diz na literatura, de fato, é a ideia de que essa capacidade, enfim, do que pertence, né, ao organismo como um todo, a Gaia como um todo, de manter, né, determinados processos químicos e de temperatura e assim por diante dentro de certos limiares,
é uma espécie de propriedade emergente, né? Então, o conceito técnico seria isso. Então, de fato, as margaridas estão fazendo as suas coisas ali limitadas, e o sistema como um todo é que tem a propriedade, né, a capacidade de manter a temperatura, né, dentro de certos limiares. Nenhuma margarida ali isoladamente está planejando ou fazendo isso, ela está só fazendo a sua coisinha, a sua fotossíntese ali. Mas dessas ações locais emerge essa propriedade, né, de regular, né, a temperatura. E a mesma coisa, então, vai acontecer com os diversos outros processos da Gaia. Então, a ideia é isso, né, que são propriedades emergentes, efetivamente. Só para dizer, eu concordo plenamente com o seu ponto, só dizendo o que na literatura normalmente se diz, né? Não tem um planejador central, basicamente é isso. Esses comportamentos que a gente diria que, num certo sentido, soam para a gente como inteligentes, afinal, enfim, a biota está controlando as condições para a sua própria existência. Isso soa muito inteligente. Mas devem ser entendidos como processos que resultam, né, de uma série de outros microprocessos, né, onde não tem um controlador, né, efetivamente. E sobre o seu segundo comentário, concordo plenamente. Enfim, a gente acho que tem condições. O que eu só quis chamar a atenção é que ter uma perspectiva adequada com respeito à Gaia, né, talvez nos ajude a pensar um pouco melhor esses projetos éticos, né? Ter isso nos horizontes, no nosso horizonte. Ajuda, talvez, por exemplo, a ser mais cuidadosos com respeito, por exemplo, ao que a gente já fez ali, né, no caso da camada de ozônio. Não correr esses riscos, né, enfim. Mas veja, é muito difícil, né? Qualquer tecnologia que a gente inventar vai ter uma série de consequências não pretendidas, que muitas vezes a gente desconhece. A gente sabe agora desses satélites aí do Elon Musk, né? Também, novamente, vai afetar a camada de ozônio também, porque eles estão numa altitude muito baixa e tem uma vida útil muito pequena, né? Então, lançou aí, sei lá, 4.000, 5.000 desses satélites ao longo do planeta, e quando eles, depois de 10 anos, eles vão cair. E aí vão queimar uma quantidade de ozônio muito grande. Sim. E é interessante isso, quer dizer, por um lado, tá, eles estão levando ali a internet para comunidades na Amazônia, então isso é considerado assim, nossa, olha bem, essas comunidades agora têm internet. E é interessante, assim, fazer essa, né, o peso disso. Tem essa história também que uma vez, que chegou a luz no Jalapão, acho que foi no Jalapão, chegou a luz no Jalapão, e tudo achava isso maravilhoso. Para aquelas comunidades que estavam lá, de fato a luz não fazia tanta diferença, assim. Elas tinham uma vida, uma forma de vida adaptada à luz solar. Sim, sim. E a mesma coisa é com a internet na Amazônia. Claro, para certos modos de vida, a internet é essencial. Mas veja, ao mesmo tempo, para essa forma de vida existir, você tem que ter um satélite que é isso, ele vai explodir, sei lá, desculpa. Pela última vez no evento, eu digo que passamos muito do nosso tempo, vai dar mais perguntas, então a gente chama o professor Severo para dar as palavras finais como... Ai, eu estou cansada de essa palavra, que ele é coordenador, porque chefe.